Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. Hoje eu vou passar uma mensagem a vocês muito interessante sobre a queda dos seres não benevolentes que está ocorrendo cada vez mais. Porém, eu não posso falar tanto assim às vezes sobre o que acontece nos bastidores, mas eu prometo a vocês que vou fazer um vídeo especial que reflete a capa que eu coloquei neste vídeo. Porque os humanos, os seres humanos, já apreenderam muitos seres extraterrestres. Inclusive, alguns ainda estão lá na área 51, entre outras regiões onde fizeram experiências e quiseram descobrir sobre estes irmãos greys, cinzentos, entre outros que foram descobertos. Entendam, queridos irmãos, muitos falam dos pleiadianos, dos arcturianos, dos sirianos, dos felinos, e poucos falam dos baixinhos greys, que foram aprisionados e que sofreram nas mãos dos homens. Por eles sempre quererem desvendar algo que não tem tecnologia nem ciência para desvendar. Então eu só vim aqui porque eu vou fazer um outro vídeo no canal Carlos Bispo para falar sobre esse assunto. Porque muitos também ligam os baixinhos com os reptilianos, os draconianos, os seres não benevolentes. Eu quero que vocês parem de julgarem, porque se houvessem seres não benéficos extra-terra aqui no nosso planeta Terra, eles já poderiam ter destruído tudo, mas jamais isso aconteceu. Sim, esses irmãozinhos são mestres em tecnologia e principalmente em medicina, em ciência. Alguns foram forçados a trabalharem com esses seres não benevolentes das egrégoras reptilianas. Porém, eles não são assim, como muitos pensam. E se você pensar que a imagem, desde aquele filme de, acho que é Steven Spielberg, tal, o ET, que voava lá com a bicicletinha em cima da lua, lá aparecendo a lua e tudo mais. Desde então, algumas décadas atrás, a imagem que você vê de referência na humanidade de seres extraterra são a imagem dos greys, porque eles sempre estiveram em nossa atualidade aqui. Só que imagine, muitos querem ver os pleiadianos e vão ver, porque os nossos amados irmãos pleiadianos estão entre nós, até vivendo entre as ruas da Paulista, por exemplo, das nossas cidades, e lá dos outros países também, entre outros nossos amados irmãos, e estão também junto na Confederação Galáctica, mas desprezam a versão dos nossos amados irmãos baixinhos, cinzentos, greys. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Só vim aqui deixar vocês com água na boca para uma próxima vez que eu voltar aqui falar sobre eles. Porque vocês devem amar a todos. Muitos vão falar, aqueles religiosos entorpecidos pela doutrina e pelos dogmas, que seres extraterras são do mal.
são demônios, e não sei o quê. Mas é porque eles aprenderam dessa forma. E eles não conseguem, lendo as Escrituras, assimilar a essência do que Cristo veio dizer. Porque Cristo veio dizer que a casa do meu Pai existe várias moradas. Que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nós somos irmãos. Não há um mais do que o outro e nem menos. Isso quer dizer que a fonte que criou tudo que nós podemos observar hoje, e olha que mesmo na arcaica ainda, em ascensão tecnológica, a humanidade consegue enxergar até outras galáxias com seus telescópios. Mesmo hoje nós conseguindo chegar aos olhos pelas lentes de outras galáxias e infinidades de planetas, bilhões, trilhões de planetas, estrelas, ainda assim há aquelas pessoas antigas que vivem nas crenças antigas da religião, da prisão, de achar que estão sozinhos no universo e que pensa que Deus criou apenas os humanos, porque quem nasceu em outro planeta é do mal, são os anjos caídos. Eles têm mais tecnologia que a gente, eles têm naves de uma tecnologia que a gente nem aprendeu ainda a fabricar, mas eles são do mal. E se eles fossem do mal, agora falando diretamente, queridos, nós nem existiríamos mais. Então, vamos almejar sabedoria, para que nós possamos aprender humildemente os mistérios do Criador. Segue o texto que vem a seguir, porque os escuros estão caindo e vão cair cada vez mais. E isso eu digo, não é só apenas aqueles seres não benevolentes, queridos irmãos, aqueles seres que fazem toda a manipulação contra a humanidade, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso redor e não querem viver em amor. Por isso vem meu alerta antes do vídeo. Todos que vocês que estão me ouvindo, se vocês têm dúvidas de alguma coisa, vivam em amor pelo menos. Trate bem seu parente, trate bem o seu próximo, trate bem a si mesmo. Não quer acreditar no que nós estamos falando? Não precisa acreditar. Mas trate bem, viva bem, ame, propague amor ao próximo, pois assim você estará salvo. Gratidão. Curta um vídeo até o final. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. A queda do Quimera. Chegou a hora de liberar mais informações sobre o grupo Quimera. Partes dessa inteligência pode parecer inacreditáveis para algumas pessoas, mas a verdade é mais estranha do que a ficção. Este grupo inclui os líderes das forças das trevas, da galáxia de Andrômeda. Eles vieram para a Terra, em corpos físicos humanoides, há 25 mil anos, durante a Atlântida, e colocaram o planeta em quarentena. Eles construíram uma cerca eletromagnética escalar, ao redor da Terra, o véu, prevenindo efetivamente o contato extraterrestre positivo e, assim, isolando a humanidade. Em seguida, eles construíram uma vasta rede de cidades subterrâneas, usando draconianos como manipuladores de escravos, e reptilianos como escravos, e controlando a população humana na superfície do planeta. A partir daí, suas principais fortalezas
naquela época, estavam sob a África, China e Tibete. Eles não tiveram contato direto com a civilização da superfície, até o início do século XX. Esse período de tempo, viu desenvolvimentos ocultos interessantes. Primeiro, em 1917, as forças da luz formaram a Sociedade Thule, na Alemanha. Muito em breve, foi infiltrada pelo agente Rothschild, controlado pelos arcontes, chamado Adolf Hitler, e se tornou um instrumento das trevas, e se transformou na Sociedade Vril, que estava desenvolvendo um programa espacial secreto alemão. Quando o grupo Quimera viu isso, eles perceberam que a população humana da superfície atingiu um desenvolvimento tecnológico suficiente para alcançar as estrelas e perfurar o véu. Para suprimir isso, eles fizeram seu primeiro contato com a população da superfície, por meio de Karl Schoeffer, em suas viagens ao Tibete. Depois que esse contato foi feito, Schoeffer, já controlado pelo Quimera, foi a principal força ocultista negativa, por trás da Alemanha nazi. Depois que os nazis perderam a Segunda Batalha Mundial, eles foram importados para a América, por meio da Operação Paperclip, onde formaram a espinha dorsal do Complexo Militar Industrial, núcleo duro da Cabal, Illuminati. Continuaram a desenvolver seu programa espacial secreto, e começaram a construir bases militares subterrâneas profundas, financiadas com ouro e amachita. O grupo Quimera estava nos bastidores, observando cuidadosamente os movimentos do Complexo Militar Industrial da América, e certificando-se de que o status de quarentena do planeta fosse mantido intacto. O crescente arsenal nuclear das Forças Armadas Negativas foi uma grande preocupação para as forças da Confederação Galáctica, e elas fizeram um experimento para minimizar o rendimento termonuclear no teste de Castricon, em 1954. Depois que a Confederação conseguiu diminuir o rendimento do arsenal em quase 90%, o Complexo Militar Industrial ficou com medo e uniu suas forças contra a ameaça percebida pelos brancos altos. Isso era exatamente o que o Quimera queria, porque agora eles tinham militares negativos, unidos em todo o mundo, trabalhando no objetivo comum de manter a quarentena. Protocolos de sigilo muito estritos foram estabelecidos, e nenhum vazamento sobre eventos profundos que poderiam interromper o status de quarentena foi tolerado. Esta é a razão pela qual você não pode encontrar nenhuma prova real sobre a existência de civilizações extraterrestres em qualquer lugar, e a maioria das evidências são fabricadas pela CIA para confundir ainda mais a questão. Esta é também a razão pela qual você não consegue encontrar informações profundas na internet, mas apenas uma reciclagem infinita de fatos bem conhecidos. Você pode encontrar a única menção ao grupo Quimera em uma entrevista de James Casbolt. Ele é uma das poucas pessoas com acesso a informações profundas que se tornaram públicas. O grupo Quimera adora o Sol Negro, que é o símbolo inverso do Sol Central Galáctico. Seu líder ainda está na posse de um único pedaço da Pedra Negra, que é um amontoado de condensado de quark, top, antitop pesado. Foi trazido para a Terra, de Rigel, em 1996. A Pedra Negra é o centro da anomalia cósmica primária da escuridão, e é muito mais perigosa do que a bomba estrangelete, pois os quarks top são muito mais pesados do que os quarks estranhos. Saibam que a Pedra Negra foi destruída pelas forças da luz em setembro de 2017. Os líderes do grupo Quimera são os guardiões da zona eletromagnética nula. O grupo Quimera tinha sua própria rede de bases subterrâneas militares, até que foram recentemente eliminadas pela resistência. Essas bases foram conectadas a um sistema de trem de alta velocidade. Para esclarecer a situação, até recentemente, existiam 3 sistemas de trens subterrâneos, o que conectava as bases militares subterrâneas profundas dos militares negativos, o que conectava as bases quimeras de topo, e o que conectava as bases da resistência.
O sistema de trem da resistência. A existência do sistema de trem subterrâneo, das Forças Armadas negativas, vazou para a população da superfície, por meio do documento da RAND. Agora, apenas o sistema de trem subterrâneo da resistência está totalmente operacional. O grupo Quimera esteve contido, principalmente, nas seções subterrâneas superiores das bases militares de superfície, mais perto de 100 pés, 30 metros da superfície. Suas principais fortalezas atuais, através das quais controlam a superfície do planeta, são Borgo Santo Espírito, Roma, na Itália. Base da OTAN de Aviano, na Itália. Um determinado local classificado, na Europa Central. Outro local classificado, na Europa Central. Base Ramstein da OTAN, na Alemanha. Base RAF de Fairford, no Reino Unido. Em Montauk, em Nova York. Em Paterson. Em Los Alamos. White Sands, Área 6413. Área 51. Em Edwards. Cada um desses locais tinha sua própria bomba estrangelete em seu território. Essas são ogivas muito perigosas, e são a principal razão pela qual os militares positivos ainda não estão se movendo para o evento. Um local próximo ao ponto de entrada, na saída de Montauk, é Cold Spring Harbor, um laboratório de genética, onde o Quimera produz os principais clones dos membros da Cabal, de acordo com algumas fontes. As forças da Confederação Galáctica monitoram constantemente a instalação e encerrarão o programa de clonagem quando a situação estiver pronta para isso. O grupo Quimera sequestrou o sistema financeiro global das mãos dos banqueiros centrais na última década, por meio do software Promise e de programas de negociação de alta velocidade. A resistência e a organização, sua precursora, estavam cientes desses programas há algum tempo, e foram capazes de desviar cerca de 70 trilhões de dólares dos fundos negros da Cabal. Esse dinheiro será devolvido à humanidade, em mesadas, após a reinicialização do atual sistema financeiro, por meio das contas de garantia. O grupo Quimera não deve ser confundido com a civilização separatista. A civilização separatista se originou no programa espacial oculto nazi, e evoluiu para um complexo militar industrial, com muitos projetos negativos, enquanto o grupo Quimera é a força motriz por trás da civilização separatista, manipulando-a para ajudar a manter o status de quarentena do planeta Terra. A linha de demarcação entre o grupo Quimera e a civilização separatista é chamada de limite de fase, da qual nada mais pode ser dito publicamente, e o evento, ruptura por compressão, também pode ser chamado de transição de fase. As forças da luz desenvolveram um protocolo para a derrota do grupo Quimera, e o protocolo está sendo executado. A vitória da luz está próxima. Fonte: Portal 2012. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.